Deus. Eu não tenho texto base para hoje, mas tenho diversos textos para a gente discorrer pela Bíblia Sagrada. O Espírito Santo que, por vezes, e na maioria das vezes, nós temos falado que é a terceira pessoa da Trindade, mas não temos nenhum texto para provar isso, que ele é a terceira pessoa. Nós assim o chamamos e por vezes a gente acha que é o menor, que Deus Pai é maior, que Deus Filho é o segundo lugar e o Espírito Santo é o terceiro. Um autor escreveu um livro chamado O Deus Esquecido, falando a respeito do Espírito Santo, que por vezes nós esquecemos dele, ou tratamos como alguém que nem existe. E eu quero falar a respeito dele, e antes de falar eu quero agradecer a Deus pela vida dos meus irmãos, da igreja que esteve cooperando ontem conosco ali na nossa sede. Que Deus abençoe e recompense a vida de cada um dos irmãos. Eu sei que nem todos podem estar, os dias de semana são complicados, mas toda primeira quarta-feira do mês nós temos esse compromisso na nossa sede e graças a Deus a nossa igreja não tem faltado, sempre tem pessoas representando a nossa igreja. Então louvo a Deus por cada um que esteve ontem na nossa sede, cooperando conosco ali. Foi uma bênção a reunião de obreiros, palavra abençoada. Nosso pastor setorial trouxe uma palavra do céu a nós, uma sã doutrina da palavra, que crente de verdade gosta de ouvir, assim como eu. Fiquei muito feliz ontem, saí com o espírito renovado, ontem depois do culto na reunião de obreiros, foi realmente uma bênção. Vamos lá falar a respeito do tema de hoje. Nós vamos começar essa jornada com o Espírito Santo. Eu quero que você abra o primeiro texto, Gênesis capítulo 1, verso 2. Alguns nomes atribuídos ao Espírito Santo na Bíblia Sagrada. E nós veremos quais os nomes ou títulos, como assim você preferir, que é dado ao Espírito Santo. E nós queremos assim falar de algum deles. Primeiro, Gênesis 1, verso 2 diz: E a terra era sem forma e vazia, e trevas estavam sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Veja, o primeiro deles, o nome que eu quero destacar é o Espírito de Deus. É um nome atribuído ao Espírito Santo, como assim nós conhecemos, e inicialmente a sua primeira menção já está aqui, iniciando o livro. No princípio que criou Deus os céus e a terra, e o Espírito de Deus já estava ali, se movendo sobre a face das águas. Então o primeiro dos nomes que eu quero apresentar é o Espírito de Deus. Juízes capítulo de número 3, verso 10. Juízes 3, verso 10. Está na tela. O Espírito do Senhor veio sobre ele, e ele se tornou juiz de Israel. Foi para a guerra, e o Senhor lhe entregou nas mãos Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia, contra o qual ele prevaleceu. O segundo nome que eu quero apresentar é o Espírito do Senhor. Todos eles se tratam do Espírito Santo, mas são nomes apresentáveis na Bíblia. E esse segundo nome que assim é atribuído é o Espírito do Senhor. Ainda falando a respeito disso, Isaías capítulo 11, verso 2, uma vez mais nós veremos o nome, o Espírito do Senhor, porém dividido em muitas facetas, a qual também é o nome do Espírito que lhe é dado e atribuído. Veja o texto: repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Todos esses nomes é atribuído ao Espírito Santo de Deus. Ele é o Espírito do Senhor, é o Espírito de sabedoria e de entendimento, é o Espírito de conselho e de fortaleza, é o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Espírito de sabedoria, o que concede discernimento e dá direção do céu. Espírito de entendimento, da revelação e compreensão espiritual. Espírito de conselho,
direcione todas as decisões conforme a vontade de Deus. É Ele que nos aconselha e que também nos usa para aconselhar. Esse é o espírito de conselho, o espírito de fortaleza ou poder, é o que dá força, que dá coragem para cumprir a missão, a carreira que nos foi proposta. Espírito de conhecimento é aquele que vai revelar as verdades mais profundas do texto, as verdades mais profundas de Deus. É o Espírito de conhecimento quem nos dá esta revelação. Também Espírito de temor do Senhor, que é o Espírito que traz reverência e santidade. Não é aquele Espírito que você tem medo de Deus, mas é o Espírito que te faz ter reverência, em temor ao Senhor. Essas são as facetas aí do Espírito Santo, 7 delas que se dá a respeito do nome do Espírito Santo. Outro, Zacarias capítulo de número 12, verso 10, Espírito de graça e de súplicas, que é o Espírito que move o coração e nos chama ao arrependimento e à oração. E sobre a casa de Davi, sobre os moradores de Jerusalém, derramarei o Espírito da graça e de súplicas. Olharão para aquele a quem transpassaram, prantearão por ele como quem pranteia por um filho único, e chorarão por ele como se chora amargamente pelo primogênito. Aí fala a respeito do Espírito de graça e de súplica, assim também como ele é conhecido. Agora vamos ao Novo Testamento. Nós temos outras menções a respeito do Espírito Santo. Nós temos muitos textos que falam a respeito do Espírito Santo. O nome Espírito Santo aparece mais de 200 vezes no Antigo Testamento e mais de 1000 vezes no Novo Testamento. Então há uma dimensão aí de textos falando a respeito do Espírito Santo. Porém, nós estamos destacando outros nomes e títulos que a ele é atribuído. Mateus 28, 19 vai chamar ele de Espírito Santo, como assim nós conhecemos. Mateus 28 e 19. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, assim como nós o conhecemos. Romanos 8, verso 9. Romanos 8, verso 9. Esse aí é a 2, que nós podemos observar ali. Vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus, o mesmo que aparece em Gênesis 1, 2, o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então veja, há duas menções, há dois títulos que é atribuído ao Espírito Santo. Tanto o Espírito de Deus como Espírito de Cristo, como assim também é conhecido, o Espírito de Cristo, que também está em 1 Pedro 1,11. 1 Pedro 1,11 fala do mesmo Espírito de Cristo. Investigando qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas que eram indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estavam, ao predizer os sofrimentos que Cristo teria de suportar e as glórias que viram depois desses sofrimentos. Veja, também chamado de Espírito de Cristo. E um texto muito conhecido, a qual outro nome lhe é atribuído, está em João capítulo 14, verso 16. João 14, verso 16. Eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. Esse outro Consolador, Jesus está falando, eu precisarei ir ao meu Pai, mas eu vos deixarei outro Consolador, Paracletos, ou seja, da mesma espécie, a mesma essência. Eu deixarei o meu Espírito para consolar. E aqui a revelação é muito profunda. Para que serve o Consolador? Para consolar. Ele vai ficar ao lado, consolando e ajudando na fraqueza. Então o Espírito Santo também é conhecido como o Consolador. Vai no verso de número 26 ainda do 14, para você ver que fala a respeito do Espírito Santo. Mas o Consolador, o Espírito Santo, o que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembre de tudo que eu lhes disse. Então, um nome atribuído ao Espírito Santo também é
Consolador. Toda vez que você vê Consolador com C maiúsculo na Bíblia Sagrada, pode ter certeza, está se referindo ao Espírito Santo, o Consolador, Paracletos, no original grego. Também o Espírito da Verdade, ainda em João 14, verso 17, ele também é chamado de o Espírito da Verdade. É o Espírito da Verdade que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece. Vocês o conhecem, porque ele habita com vocês e estará com vocês. Então o Espírito Santo, também conhecido como o Espírito da Verdade. Ainda no João 16:13, também há mais uma menção falando a respeito do Espírito Santo como o Espírito da Verdade. Porém, quando vier o Espírito da Verdade, ele os guiará em toda a verdade, e não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Romanos capítulo 8, verso 2, mais uma menção. Romanos 8, verso 2. Porém, a lei do Espírito da vida, em Cristo Jesus, livrou você da lei do pecado e da morte, porque a lei do Espírito da vida, olha como o Espírito Santo é mencionado aqui, descrito como o Espírito da vida. Ele é o Espírito da vida em Cristo Jesus. Ele livrou você da lei do pecado e da morte. Vamos ler um texto que a gente interpreta muito mal. A gente não, mas muitas pessoas interpretam muito mal esse texto, que está em 2 Coríntios 3, verso 2. Vou pegar esse texto final, livrou da lei do pecado e da morte, vocês verão. 2 Coríntios 3, 2, é isso? Vocês são a nossa carta escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Vê se é o 12, estou confundindo. É o texto que fala que a letra mata, mas o Espírito está sempre, mas o Espírito vivifica. 2 Coríntios 3, alguma coisa. Eu não anotei esse texto, mas me fez lembrar o final. É o verso 6 ali. O qual nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Ele é o Espírito da vida. O Espírito vivifica. Só que ele falou ali que nos livrou da lei do pecado e da morte. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. E a gente confunde e fala isso. A gente não precisa estudar muito, não pode estudar muito, nem fazer teologia, porque a letra mata. Você já ouviu essa expressão? A gente utiliza esse texto para falar isso. Não pode estudar muito porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então, é depender do Espírito Santo. Mas o Espírito é aquele que nos lembra toda a verdade. E só lembra se a gente tiver estudado, não é verdade? O Espírito Santo não vai fazer eu lembrar de alguma coisa que eu nunca estudei e não sei. Ele só faz lembrar porque eu já vi, eu já estudei, eu já li. Então ele me faz lembrar. Então não quer dizer que a letra mata, não preciso estudar, o Espírito vai me dar a revelação. Não, o que está falando ali a respeito da letra mata, está falando a respeito da lei. A lei mata, porque a lei ela tinha que ser cumprida. E por vezes ela matava. O salário do pecado é a morte. O Espírito, ele sempre dá vida. A lei, para se cumprir, ela mata. Nós vamos ver o texto no Antigo Testamento, Êxodo 32, verso 28. Para você entender o contexto, eu só vou ler o verso. Mas o contexto, Deus chamou Moisés ao monte para lhe passar as tábuas da lei, os 10 mandamentos. Moisés está lá recebendo de Deus os 10 mandamentos, e o povo está lá embaixo falando, acho que Moisés não desce mais, acho que Deus matou Moisés, porque tinha um episódio acontecido no Êxodo 19, que Deus pediu para o povo se santificar, estabelecer um limite para ninguém passar, e os desobedientes
ultrapassaram o limite. Aí Deus respondeu com fogo, consumiu aquele povo. O povo ficou com medo e falou: Moisés, fala você, porque quando Deus fala, há fogo, há terremoto, pessoas morrem. Então Moisés subiu ao monte para receber a orientação de Deus, a tábua das leis, os 10 mandamentos, e ele demorou lá, porque Deus está revelando a ele. E o povo achou que Deus matou Moisés e falou: Arão, faz o seguinte, aí construa um Deus para nós. E aí Arão obedeceu o povo, pediu ali os ouros, pediu os pingentes, fez uma estátua de ouro, fez lá um bezerrinho e falou: pode adorar aí. Não era isso que vocês queriam, é isso que vocês vão ter, então adore. Só que Moisés desceu, recebeu a revelação, recebeu a lei do Senhor e desceu. E quando ele desceu e viu o povo nessa situação, para cumprir a lei, ele ordenou uma grande matança. E olha o texto: e os filhos de Levi fizeram segundo a palavra de Moisés. E naquele dia morreram uns 3.000 homens, porque para a lei se cumprir, teve que ter morte. A lei do pecado e da morte. Só que o Espírito, ele vivifica. No dia de Pentecoste, quando o Espírito Santo veio, os 3.000 homens que morreram lá, quando o Espírito Santo veio, quase 3.000 homens aceitaram ao Senhor Jesus, e o Espírito Santo deu vida, porque o Espírito vivifica. Veja o texto, Atos capítulo de número 2, verso 41, o Espírito dá vida. E nesse dia se achegaram cerca de 3.000 almas. Para se cumprir a lei, morreram 3.000. Mas quando o Espírito Santo desceu, 3.000 chegaram, quase 3.000 pessoas. Então os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. O Espírito Santo, ele traz vida, ele vivifica, e esta vida que ele trouxe foi vida no Espírito. Então, quando se trata desse texto, a letra mata, está falando a respeito da lei, porque você vê a lei, era digno de morte. Quem cometesse alguma coisa contra um ia morrer, ia pagar dessa forma. O salário do pecado era a morte. Então a lei, ela trazia morte, porém o Espírito, ele traz vida, e a vida que o Espírito traz é vida em abundância, é vida em Cristo Jesus. Então ele é o Espírito da vida. Outro, Hebreus 10, 29, como ele também é conhecido como o Espírito da graça. Hebreus 10, 29. Nós estamos falando a respeito somente dos nomes a qual lhe é atribuído. Veja, imagine quanto mais severo deve ser o castigo daquele que pisou o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e insultou o Espírito da graça, como assim também o é conhecido, o Espírito da graça. Vamos ver outro, 1 Pedro 4,14. 1 Pedro 4,14. Se sois censurados pelo nome de Cristo, felizes sois, porque o Espírito da glória e de Deus repousa sobre vós. Por eles ele é blasfemado, mas por vós ele é glorificado. O Espírito da glória, assim também como é conhecido, que é o Espírito de Deus. Ele ainda menciona, porque o Espírito da glória, que é o Espírito de Deus. Então o nome atribuído a ele também é o Espírito da glória. Romanos 8,15. Tenho mais dois nomes para assim falar. Romanos 8,15. Porque vós não receberam o espírito de escravidão. Veja o espírito com E minúsculo. Para viverem outra vez atemorizados. Mas receberam o espírito de adoção, por meio do qual clamamos Abba, Pai. O Espírito Santo é também o Espírito de adoção. Por meio dele nós podemos chamar o nosso Deus de Pai. Por meio do Espírito
nós temos uma nova filiação. Agora o nosso Pai é o Senhor, agora o nosso Pai é Deus, e nós, quando recebemos o Espírito, temos o Espírito de adoção e podemos falar: Deus é meu Pai. Posso chamá-lo de Abba Pai, pelo Espírito que em mim há, o Espírito de adoção. Hebreus 9,14. Hebreus 9,14, isso também é um atributo do Espírito Santo, atributo que é não comunicável ao homem, atributo este que ele tem, que são 3 atributos, eu falo no próximo, mas esse também é um atributo do Espírito Santo, e a qual nome ele é chamado. Muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Ele é o Espírito eterno, de eternidade em eternidade, não tem princípio de dias e também não tem término de existência, porque Ele é o Espírito eterno. Esse é o Espírito Santo, e assim alguns nomes a qual Ele é conhecido. Vamos ver também algumas simbologias a respeito do Espírito Santo, que é importante frisar, algumas simbologias a qual nós atribuímos. E quando se fala do Espírito Santo, eu sei que talvez você conhece, o símbolo mais conhecido dele era a pomba, né? Quando fala do Espírito Santo, a gente já logo pensa na pomba. Quando há um tema a respeito do Espírito Santo, a imagem que tem é uma pomba, mas nós vamos ver biblicamente isso. Mateus 3,16. Isso é simbologia, irmãos, não é forma literal, tá? Que fique cravado aqui, é simbologia. Não posso falar, o Espírito Santo é uma pomba. Não é, é simbologia. Não diminua o Espírito Santo. Passou uma pomba branca, eita, o Espírito Santo está ali passando, olha. É o Espírito Santo que passou aqui, olha. Grande sinal é esse. Aí você vê uma galinha preta e você fala: meu Deus, Pai, até se benção. O Espírito Santo é uma pombinha branca, é lindo, é maravilhoso. Não é totalmente de maneira literal. Vamos ver o que o texto nos diz. Depois de batizar, Jesus logo saiu da água, e eis que os céus se abriram, e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele, o Espírito descendo como pomba. Não está falando que desceu a pomba e ali estava o Espírito Santo, como pomba, vindo sobre ele. Agora vamos ver o texto aí de Lucas 3,22, que é o que as pessoas confundem e atribuem o Espírito Santo como pomba por conta disso. O Espírito Santo desceu, está falando da mesma narrativa, tá? Só em visões diferentes, que é evangelhos sinóticos, ou seja, eles narram a mesma coisa, mas cada um tem a sua visão. Por exemplo, você está vendo essa televisão aí, irmã gente, está vendo o que nela? Letras, tem um texto aí, né? Eu estou vendo aqui cabo, estou vendo um suporte, estou vendo as entradas HDMI, a minha visão é diferente da dela. Ela tem uma visão, eu estou tendo outra, mas nós estamos vendo a mesma coisa, é uma televisão. Só que a visão dela é uma e a minha visão é outra. Da mesma forma são os que escreveram os evangelhos. Cada um tem a sua visão, cada um tem a sua linguagem. Um escreveu para um público, o outro escreveu para o outro. Lucas está escrevendo aos gentios e assim ele, bem detalhista, ele quis escrever o texto. O Espírito Santo desceu sobre ele, em forma corpórea, como pomba. E do céu veio uma voz que dizia: você é o Filho amado, em você me agrado. Veja, ele colocou em forma corpórea. Só que ele falou como pomba também. Porque eles estão tendo uma visão. E o que eles mais acharam ali para descrever foi que o Espírito Santo estava descendo como uma pomba. Mas tinha uma forma ali que eles acharam, parece uma pomba. Mas não era o Espírito Santo. Mas foi o que eles olharam e identificaram. Parece uma pomba, mas não é o Espírito Santo. Não que ele é uma pomba, ele está descendo como uma pomba, ainda que numa forma ali corpórea, mas não era literalmente, não era de maneira literal uma pomba, mas apenas a forma com que ele descia, representando uma pomba, que eles viram ali descendo mansamente,
e vindo repousar sobre a cabeça de Jesus. Então eles assim descreveram que estava descendo como, mas não significa que o Espírito Santo é a pomba, tá bom? É maneira simbólica para representar, não é maneira literal. Também vento, como assim nós conhecemos o Espírito Santo, é um vento. Aí a gente sente um arrepio, opa, é o Espírito Santo. Arrepiou tudo aqui. Pode ser espírito maligno, viu? Jó fala isso, que quando ele viu um vulto, subiu todos os pelos do corpo dele, que ele sentiu arrepio, da planta do pé ao alto da cabeça. Mas o Espírito Santo, por vezes nós falamos que ele é o vento, mas também nós devemos interpretar bem os textos. Vamos ao primeiro dele, João 3,8. João 3,8 e Atos 2,2. Primeiro João 3,8. O vento sopra onde quer. Você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Ele está fazendo uma explicação de como é aquele que é nascido do Espírito. Ele não sabe de onde vem, nem sabe para onde vai, porque ele segue a direção do Espírito. Não está falando que o Espírito é um vento, só está falando que assim é. Como o vento, que você ouve o barulho, mas não sabe de onde veio. Assim é aquele que é nascido do Espírito. Não que o Espírito Santo é um vento, que ele sopra onde quer, que ele vai aonde quer, assim como o vento, não. Só está explicando sobre aquele que é nascido do Espírito, que ele faz esta menção a respeito do vento. Outro texto, Atos 2,2, que assim a gente confunde muito esse texto, e vamos só ler, porque é interpretação de texto. É muito simples. Olha lá, de repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso. Então o que veio? Não foi o vento, foi um som. E a gente, por vezes, falamos e até cantamos que veio o vento, mas não veio o vento. Veio o som como de um vento. Sabe aquele vento que vem, que é um vento impetuoso mesmo e faz até som? O que veio naquele dia na casa onde eles estão reunidos foi o som, como de um vento. E encheu toda a casa onde estavam assentados. O que encheu a casa foi primeiro o som. Não foi um vento, foi o som. E a gente representamos muitas vezes o Espírito Santo como um vento. Mas o que veio foi o som como de um vento. Aí o verso 3 vai explicar. E apareceram distribuídas entre eles línguas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Próximo. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. A melhor representação que tem aí é línguas como que de fogo. Porque as línguas como que de fogo pousou sobre cada um, repartidamente. De maneira que no Antigo Testamento o Espírito Santo vinha esporadicamente sobre uma pessoa. E aqui está repartido para todos. Já pousou línguas como que de fogo sobre a cabeça de cada um. Ou seja, dizendo, o Espírito Santo é para todos. Está aqui para encher. Por isso que todos ficaram cheios do Espírito Santo. Então a melhor representação aí para o Espírito Santo pode-se dizer que como línguas como que de fogo ali, como está aqui, repousou sobre a cabeça. E todos foram cheios do Espírito Santo. Não como um vento, como é uma simbologia que muitos assim acreditam. Uma outra simbologia, João 7, 37 a 39. No último dia, o grande dia da festa, Jesus se levantou e disse em voz alta: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso ele disse a respeito do Espírito, que os que nele crescem havia de receber. Pois o Espírito até aquele momento não tinha sido dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Uma simbologia a respeito do Espírito Santo. Ele é como um rio que flui
dentro de nós um rio de águas vivas. Essa é uma simbologia verdadeira. Ele está dizendo isso a respeito do Espírito Santo. É como um rio que flui dentro de nós. E aqui não é de maneira literal, não, dizendo que vai vomitar a água, vai sair da boca, vai sair assim, saindo, fluindo. Não é maneira literal, mas é uma maneira com que a gente entende que o Espírito Santo está e ele age de dentro para fora. Ele começa a trabalhar dentro de mim e vai manifestando. É o Espírito Santo fluindo dentro de nós. Ele sacia a nossa sede, ele lava, ele traz refrigério, ele renova a nossa alma. É isso que quer dizer com o Espírito Santo se comparando ao rio de água viva, como a água viva que nos purifica e sustenta e nos faz permanecer em Cristo Jesus. Uma outra representação e simbologia é o azeite e o óleo. Êxodo 31, nós vamos ver esse texto. O azeite, irmãos, também não é o Espírito, né? Não vou pegar aqui esses vidrinhos de azeite e falar, o Espírito Santo está aqui. Não vou diminuir ele falando que ele cabe aqui dentro. Não é o azeite, não é o óleo que é o Espírito Santo. Ele simboliza, ele representa. Porque é o ato que assim faz. O Espírito Santo faz o quê? Ele unge, ele ilumina, ele cura, ele consagra. Tudo que o azeite fazia, a função do azeite era também representado pelo Espírito Santo. As luzes do tabernáculo tinham que ser abastecidas com azeite. Isso simboliza o Espírito Santo, porque todo aquele que tem o Espírito Santo na vida, ele tem vida em si, ele é iluminado e ele está sempre aceso na presença do Senhor, não se apaga. E o Espírito Santo, ele consagra, ele unge. Por isso que assim nós achamos a sua representação como do azeite e do óleo. Vamos ver esse texto de Êxodo 31, do 1 ao 3. O Senhor disse mais a Moisés: eis que chamei pelo nome Bezael, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, de habilidade, de inteligência e de conhecimento em todo artifício. Antes de ser levantado para uma grande obra, tinha que receber o Espírito Santo. Por isso que todos os que eram levantados para uma determinada obra, sendo de Deus, era cheio do Espírito Santo primeiro. Os reis recebiam óleo sobre a cabeça e após esse ato era cheio do Espírito Santo. Por isso a representação e a simbologia do Espírito Santo como óleo, como azeite. Vamos ver a unção de Davi, Samuel 16, 1 Samuel 16, verso 13. 1 Samuel 16, verso 13. Samuel pegou o chifre de azeite e ungiu Davi no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Veja, após receber o óleo sobre a cabeça, o Espírito Santo se apossou, ou se apoderou de Davi, dizendo: você agora é meu, você agora faz o que eu quero, você agora vai fazer e seguir a minha direção. Depois de receber a unção para servir a Deus e ao povo de Israel como rei, foi tomado pelo Espírito Santo. Sempre quando alguém recebia óleo sobre a cabeça, o Espírito Santo se apossava, se apoderava dele. Assim foi com o rei Davi. Vamos ver Jesus, Lucas 4,18. Lucas 4,18. Hoje é muito texto mesmo, tem bastante. Mas daqui a pouco eu encerro. Lucas 4,18. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. O Espírito do
Senhor me ungiu, disse o Senhor. E aí está o seu ministério, para que ele veio, para evangelizar os pobres, para ele foi enviado para proclamar libertação aos cativos, restauração da vista aos cegos e pôr em liberdade todos os oprimidos. Após receber a unção, após ser ungido, o Espírito Santo se apoderou de Jesus também, e ele foi ali usado no seu ministério para fazer todas essas maravilhas. Então, um símbolo do Espírito Santo é também quando é derramado óleo sobre a cabeça, e todas as vezes que nós vemos sobre ser ungido, sobre óleo, sobre azeite, nós logo linkamos ao Espírito Santo. Por isso que o texto de Eclesiastes 8:9 diz: em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, e não lhes falte o óleo sobre a tua cabeça, ou seja, não lhes falte sobre a sua cabeça, como era, eles assim denominavam no Antigo Testamento, que o Espírito vinha sobre. Ele está dizendo que não falte sobre você o Espírito Santo, a unção do Espírito Santo. Por isso que Atos capítulo de número 2, antes de começarem a evangelizar, antes de começarem a pregar, Jesus pediu para que ficassem em Jerusalém, até que do alto eles fossem revestidos de poder. E aí veio o Espírito Santo, tomou a vida deles, e aí sim eles saíram para pregar, saíram para fazer aquilo a qual o Senhor Deus chamou, porque eles receberam o Espírito Santo de Deus. Uma outra simbologia está em Efésios 1:13. Efésios 1:13. Duas poderosas agora. Nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. O Espírito Santo aqui representado como selo. Vocês receberam o selo do Espírito Santo da promessa. E o que é esse selo? Significa propriedade. O selo representa propriedade. Toda pessoa que tinha e que comprava alguma coisa aqui nesse tempo, ele vinha ao mercado e ele comprava, mas ele ia retornar para buscar o que ele comprou. E o que ele fazia para falar: isso daqui é meu, eu comprei? Ele marcava, ele colocava um selo para dizer: isso daqui pertence a mim, eu vou voltar para buscar. Isso daqui é meu e eu voltarei para buscar isso porque eu comprei, eu paguei. Então o Espírito Santo é esse selo, é o selo da promessa em nossa vida, dizendo: eu tenho um dono, eu tenho alguém que me comprou, e o Espírito Santo está comprovando isso, irmãos. Por isso que o diabo não me toca. Sabe por quê? Porque eu tenho um dono, eu já tenho um Senhor. O diabo ele não pode me tocar porque eu tenho alguém que me comprou. Nós fomos selados. Mas quando eu fui selado? Quando você aceitou Jesus, quando você ergueu sua mão e falou: eu aceito o Senhor como o único e suficiente Salvador da minha vida, eu quero Ele para mim. O Senhor te comprou e Ele te selou neste dia. Você foi carimbado, você foi selado. Por isso que o diabo é impedido toda vez de tocar em você, porque você tem um dono, meu irmão. Você tem um dono e ele não pode tocar. Aí você fala: e Jó? Ele só tocou porque o dono permitiu, porque Jó estava selado. E ele procurou toda feita fazer alguma coisa com Jó e não conseguia. Aí ele foi se apresentar diante do dono e falou: ei, eu quero tocar em Jó, o senhor permite? Porque ele tinha uma tese a respeito de Jó. E por permissão do dono, o dono permitiu e falou: pode ir lá tocar. O dono permitiu. Se o dono permitir, acontece. Mas se ele não permitir, não acontece. Porque o diabo, ele não tem poder para tocar na sua vida sem a permissão de Deus. Você tem um dono, meu irmão. Você tem um dono, meu irmão. Por isso eu quero entregar esta palavra. Não sei se você crê nisso, mas eu creio. E eu quero profetizar para a sua vida. Você tem um dono. Você tem um
dono. O inimigo não pode tocar na sua vida, porque você tem um dono. O inimigo não pode tocar na sua família, porque você tem um dono. O inimigo não pode tocar no ministério, porque você tem dono. Ele não pode tocar muito menos no seu casamento, porque você tem um dono, meu irmão. E seu dono é bom, seu dono é zeloso, ele é amoroso, e ele não vai deixar o inimigo tocar na sua vida, porque ele tem um grande amor por você, um grande apreço. Ele não vai permitir nenhuma afronta do inimigo contra você, em nome de Jesus. Eu assim declaro: você tem dono, meu irmão. Não se preocupa. O diabo vê o selo que tem na sua vida, meu irmão, você não enxerga. Esse é o problema. O diabo vê o selo que há na sua vida. Tem muitos testemunhos de gente que desviou do evangelho e falou: eu vou para o bando, eu vou procurar outra religião. Aí chega lá, no meio do trabalho, para tudo. Não dá para continuar. Por quê? Tem alguém aqui entre nós que está selado. Não dá. O diabo vê o selo que há na sua vida. E às vezes a gente não enxerga e desprezamos isso. Mas o Espírito Santo é o selo da promessa. Estamos selados, e essa promessa é: eu vou voltar para buscar você. Eu fui à casa de meu pai, que tem muitas moradas. Vocês estão com o coração perturbado. Então eu digo: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito. Mas eu irei preparar o lugar, e depois que eu preparar o lugar, eu voltarei para buscar vocês. Vocês que foram selados pelo Espírito Santo da promessa. Você tem um selo dizendo: você é meu. Eu vou voltar para te buscar. Eu te marquei, eu te selei, e eu voltarei em breve para te levar comigo às mansões celestiais. Ainda diz ali o texto, verso 14: o Espírito é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Ele, além de ser o selo, é também o penhor. Vamos ver ainda 2 Coríntios 1, 22. 2 Coríntios 1, 22. Que também pôs o seu selo em nós e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Essa palavra penhor significa no original garantia, sinal de posse. É o primeiro pagamento de algo que ainda seria entregue. Ou seja, Jesus está dizendo aqui que o Espírito Santo é a garantia. Ele prometeu e será completado. Porque ele não faz nenhuma obra incompleta. Por isso que ele disse: aquele que começou a boa obra em sua vida, ele vai aperfeiçoar até o dia de Cristo Jesus. Porque o que Deus nos deu, irmãos, não é nenhuma emoção passageira, mas é uma garantia eterna. O Espírito que habita na minha vida e na sua vida, ele é a lembrança viva. Jesus dizendo: eu vou voltar para buscar você. E qual é a garantia disso? Meu Espírito habita em você. No Antigo Testamento ele vinha sobre, agora ele está em. Ele está dentro de você. Essa é a garantia. Eu vou voltar. Eu não acredito que Jesus vai voltar mais, porque há 2000 anos atrás ele falou que ia voltar e ainda não veio. No ano de 2000 teve gente que vendeu tudo porque acreditou que ele ia voltar naquele dia, mas ninguém sabe o dia nem a hora. Mas uma coisa eu sei e posso afirmar: ele vai voltar. E isso, meu irmão, está comprovado, porque o Espírito Santo habita na minha e na sua vida, e é o penhor, é a garantia de que ele virá nos buscar. O Espírito Santo em nós é Deus dizendo: eu vou voltar para buscar vocês. É o penhor que o noivo prometeu: eu vou preparar o lugar, mas eu voltarei.
levarei. Por isso o Espírito Santo, irmãos, ele confirma que a promessa de Deus ainda está viva. A promessa de Deus continua viva pelo Espírito que habita em nós e nos faz declarar: Abba, Pai, eu confio em Ti, eu sei que o Senhor irá voltar. O Espírito é o penhor que nos assegura que Deus não desistiu de nós, que Deus não desistiu da igreja, que nós estamos debaixo de uma promessa, e a promessa é a vida eterna. Ele virá nos buscar. O Espírito é o penhor que prova: você tem dono, você tem um selo, você tem uma herança, você tem uma promessa, você não está sozinho. Eu estou convosco e estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Em breve eu te levarei ao encontro com o Senhor nos ares. É o Espírito Santo que vai conduzir a igreja, irmãos. É o Espírito Santo que levará eu e você. Ele nos arrebatará e nos fará encontrar com o Senhor Jesus nos ares. E em breve isso pode acontecer. Em breve isso irá acontecer com a igreja, porque nós temos uma garantia em nós: o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, ele é uma pessoa, irmãos. Saiba disso. Nós temos muitas simbologias, mas saiba, o Espírito Santo é uma pessoa. Segundo a ciência e a filosofia, uma pessoa é denominada por ter intelecto, sentimento e vontade. É um indivíduo que tem intelecto, sentimento e vontade. O Espírito Santo é uma pessoa porque ele tem intelecto, ele tem sentimento e ele tem vontade. Vamos ler alguns textos. Primeiro, Romanos 8, 27. O Espírito Santo não é irracional, irmãos, nem impessoal. Ele tem mente, ele tem sabedoria, ele tem entendimento. Vamos ver Romanos 8, 27. É aquele que sonda os corações, sabe qual é a mente do Espírito, porque intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito. O Espírito Santo tem mente, ele tem intelecto, ele intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Ore em Espírito, meu irmão. Roga o Espírito, porque ele sabe qual é a verdadeira vontade de Deus. Às vezes a gente ora com as nossas vontades, pede a Deus com as nossas vontades, mas peça o Espírito Santo: só o Senhor sabe qual é a vontade de Deus. Então sonda minha mente e o meu coração e me alinhe à vontade do Todo-Poderoso. O Espírito Santo é um ser intelectual, ele tem mente. 1 Coríntios 2, 10 e 11. Deus, porém, revelou isso a nós por meio do Espírito, porque o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Verso 11. Pois quem conhece as coisas do ser humano, a não ser o próprio Espírito humano que nele está? Assim ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Veja, ele tem mente, ele tem conhecimento, ele tem discernimento, ele pensa, ele entende, ele revela. Ele não é uma energia, irmãos. Ele não é uma mente apenas divina, ou operando, ou sendo uma força. Por isso que eu, até em tom de critico, eu não sou de fazer isso, mas eu critico as testemunhas de Jeová, porque eles mudaram a própria Bíblia. Em Gênesis 1, 2, você pode pesquisar, eu não tenho a Bíblia deles, eu pesquiso, mas eles alteraram o nome Espírito de Deus e colocaram força ativa de Deus. Eles o reconhecem, o Espírito Santo, como força ativa. Eles não reconhecem como Deus, eles não reconhecem como uma pessoa. É uma força ativa. Isso, irmãos, é seita, isso é heresia. Eles alteraram o que está escrito, colocando força ativa para mostrar que é o que eles acreditam, não como um ser pessoal e muito menos como Deus. Eles não acreditam que o Espírito Santo é Deus, mas ele é divino. Na mesma porção que há em Deus e há em Cristo, há nele. Eles são um, eles são apenas um. A gente divide, há 3 pessoas, sim, mas unicamente são Deus, de maneira divina. Ele é Deus, ele é um ser pessoal, ele é um ser racional, ele tem intelecto. O Espírito Santo
Santo tem sabedoria também. Tem outros textos, mas eu quero dizer, o Espírito Santo ele fala também, de tão intelectual que ele é. Atos 13, verso 2. Atos 13, verso 2. Vamos ver claramente nesses textos que ele instrui, ele consola, ele dá direção. Vou passar só um pouquinho do tempo, mas para a gente finalizar isso. Atos 3, 2. Enquanto eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse, separem-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra que os tenho chamado. Separa-me, ele tem vontade. Ele pediu para separar Paulo e Saulo e Barnabé, para a obra que os tenho chamado. O Espírito Santo primeiro fala, ele quem disse. Vamos ver Apocalipse 2,7, texto que você não conhece. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Espírito Santo fala, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E esse texto, quem tem ouvidos para ouvir, ouça ali, é significado de obediência. Porque fica muito claro, você fala, que é claro, quem tem ouvido para ouvir, vai ouvir, né? Mas está ali, no texto original, quem tem ouvidos para ouvir, obedeça o que o Espírito diz às igrejas. É numa questão de obediência. Que o Espírito Santo fala, e quem tem ouvidos para ouvir, ouça e obedeça o que ele está dizendo, o que ele está falando. João 16, verso 13. João 16, 13. Porém, quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará em toda a verdade. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Veja, ele fala. Tudo que ele ouviu, ele vai falar e vai anunciar as coisas que estão para acontecer. O Espírito Santo é um ser intelectual. Ele fala, ele comunica, ele instrui. Vamos ler ainda 1 Coríntios 12, 11. Ele tem vontade. Vou correr aqui nessa parte para a gente terminar. Ele tem vontade, ele é um ser intelectual, ele tem vontade, ele tem sentimento, ele tem vontade, mas um só, e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as a cada um, individualmente, conforme ele quer, porque o Espírito Santo tem vontade. Outro texto, Atos 16, 6 e 7. Atos 16, 6 e 7. E percorreram a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. O Espírito Santo impediu de pregar a palavra. Mas você falou, eles iam pregar a palavra. Mas não é a vontade do Espírito Santo, ele impediu, porque ele tem vontade. Ele é um ser, ele é um indivíduo que tem vontade própria. Ele impediu de pregar. Chegando perto de Nícia, tentaram ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Uma vez mais, por vezes o Espírito Santo vai falar não para você, irmão. Você tem que entender e compreender o não dele também, porque ele sabe, ele tem vontade, ele sabe qual é a vontade de Deus para a sua vida. Então até o não dele, irmãos, é algo bom. Então entende o que o Espírito Santo está dizendo. Ele tem sentimentos também. Vamos ler Efésios 4,13. É um dos textos mais conhecidos, Efésios 4,13. Até que todos cheguemos à unidade. Perdão, eu coloquei Efésios 4,13, é 4,30. Se eu não me engano, é 4,30. Isso, e não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção, e não entristeçam. O Espírito Santo tem sentimento, irmãos, ele fica triste, porque ele é o consolador, ele é o seu amigo, e tem coisas que nós fazemos que entristecem o Espírito Santo. Ele fica triste por determinadas coisas que nós fazemos. O nome dele é Espírito Santo, e tudo que fere a santidade entristece ele. Dependendo do filme que você assiste, será que o Espírito Santo fica feliz ou fica triste com você? Dependendo da forma que você trata algumas pessoas, será que o Espírito Santo se alegra ou se entristece? Porque por vezes a gente trata dentro de casa mal, a vizinhança trata mal. Será que o Espírito Santo se alegra ou ele se entristece? A maneira que a gente trata os nossos irmãos aqui,
alegra o Espírito Santo ou entristece ele? A maneira como nós nos comportamos, seja em casa, seja no trabalho, seja na igreja, seja na escola, entristece o Espírito Santo? Porque ele pode ficar triste, irmãos. O Espírito Santo, por vezes, ele se entristece conosco. Por isso que eu oro, Espírito Santo, se eu entristeci, me perdoa. Espírito Santo, se nós te entristecemos com algum ato, com alguma ação, com alguma palavra, com algum pensamento, nos perdoa, Espírito Santo, porque nós precisamos manter essa comunhão com o Espírito Santo e por vezes ele se entristece conosco. Tiago 4,5. Tiago 4,5. Ou cuidais vós, ou vocês pensam que é em vão que a Escritura diz, é com ciúme que por nós anseia o Espírito, que ele faz habitar em nós, o Espírito Santo com ciúme. Aí você fala, nossa, o Espírito Santo tem ciúme. Esse ciúme aqui não é o ciúme doentio, é o ciúme de zelo, de cuidado. É ele dizendo, eu tenho amor por sua vida, eu zelo, eu cuido de você. Eu tenho um amor especial por sua vida, eu amo a sua vida, é o cuidado, é o zelo, irmãos, é isso que tem. 1 Tessalonicenses 5,19. Não apaguem o Espírito. Veja esse texto. Nós podemos apagar o Espírito Santo. E apagar o Espírito Santo aqui não é diminuir ele, mas todas as vezes que nós apagamos o Espírito Santo é quando nós não permitimos que ele opere em nossa vida. Apagar o Espírito Santo aqui é a gente desprezar quando ele fala, é a gente negligenciar ele, é a gente não dar ouvidos à voz dele, é resistirmos o Espírito Santo. Ele fala e a gente não obedece, ele quer dar uma direção e a gente se faz de surdo, não ouve, dá mais razão aos nossos sentimentos, às nossas vontades. É quando nós desprezamos a presença dele, nós trocamos a comunhão com o Espírito pela nossa rotina, pelos nossos deveres, pelos nossos afazeres, e desprezamos o Espírito Santo. Toda vez que fazemos isso, estamos apagando o Espírito Santo da nossa vida. Quando nós deixamos o pecado habitar, a impureza habitar, roubando a presença do Espírito Santo, isso é apagar ele. A gente dá mais valor a algumas coisas e deixar ele de lado. Ele vai se apagando da nossa vida. Ele vai perdendo a autoridade. Ele fala, a gente já não ouve mais. Ele orienta, a gente já está tão carnal que nem ouve mais o Espírito Santo. Ele vai se apagando. Por isso que eu digo, não permita que a sua rotina, não permita que as distrações, não permita que o pecado apague o Espírito Santo de Deus da sua vida. Que a chama do Espírito continue acesa, que o fogo arda continuamente sobre o altar da sua vida e não se apague. Que o Espírito Santo continue fluindo como um rio de água viva dentro de você. Não se apague, que você sinta a presença dele todo dia. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Isaías 63:10. E é o último. Mas eles foram rebeldes e contristaram o seu Espírito Santo. Por isso ele se tornou inimigo deles. E ele mesmo lutou contra eles. Olha o Espírito Santo se tornando inimigo e lutando contra. Porque contristaram o seu Espírito, entristeceram o Espírito Santo de Deus. Toda vez que nós entristecemos ele, ele não está mais por nós, mas ele vai contra. O Espírito Santo é o nosso amigo, irmãos, e a gente precisa tratá-lo assim. Por que um ser pessoal? Para você ter comunhão com ele. Por que um ser pessoal? Porque o Senhor sempre desejou que tivéssemos comunhão com ele. A vida cristã sem a pessoa do Espírito Santo, irmãos, é impossível. Não tem como ter vida cristã sem a pessoa do Espírito Santo. Por isso que antes da igreja surgir, o Senhor enviou o Espírito Santo e encheu do Espírito Santo, porque vida cristã sem o Espírito Santo não dá. Não tem como a gente conseguir ficar em pé sem o Espírito Santo. Não tem como a gente continuar com ousadia e intrepidez sem o Espírito Santo. Não tem discernimento sem o Espírito. Não tem revelação sem o Espírito. Não tem como vencer
pois é Ele quem convence do pecado, é Ele quem me fala, você errou aqui, você errou ali. Ele está convencendo a gente todo dia. Se não houver o Espírito Santo, a gente vive na prática do pecado, torna-se iniquidade. O Espírito Santo é necessário na nossa vida. Não tem vida cristã sem o Espírito Santo. Talvez você entenda, ele é só um fluido, ele é só um vento, ele é só um arrepio que eu sinto, depois ele vai embora, ele só dura até o momento do culto. Depois que o culto acaba, o Espírito Santo fica aí no templo, que eu vou viver a minha vida, e talvez no próximo culto que eu voltar eu te encontro. Não, o Espírito Santo não é uma visita, ele é uma morada, ele habita em nossa vida, ele não depende de um culto, de um congresso, de um evento, ele depende da nossa comunhão, do nosso relacionamento com ele depende que a gente entenda que ele é morada em nossa vida, não apenas uma visitação. Eu senti o Espírito aqui desceu, mas o Espírito desce em outra região, né? Aqui ele faz morada. O Espírito desce em outros lugares aí. Aqui ele habita, ele faz morada. Ele habita dentro de nós. Você vai para o trabalho, ele está com você. Você está na faculdade, ele está com você. Você sai do culto e vai para casa, ele vai com você. Ele não está preso aqui nessas quatro paredes. Ele habita dentro de nós. Ele anda conosco, ele fala conosco, ele nos dá a direção e nos orienta. Ele habita em nós, é o nosso amigo, é ele que anda conosco, é o consolador que o Pai nos deu. Tem gente que acha que o Espírito Santo só serve para jogar no chão, para fazer rodar, vai ficar. Eu estou fazendo devagar, irmão, ele é rápido, viu? O que faz aí parece um peão, aquele da casa própria. Roda. Acho que o Espírito Santo serve para isso. Qual é a finalidade, irmãos? O Espírito Santo vai fazer você rodar, se descabelar, babar. Para quê? O Espírito Santo, ele quer ser o seu amigo. Não tem manifestação. Eu creio muito, irmãos, na manifestação do Espírito. Eu creio demais nas manifestações do Espírito Santo. Quando nós vemos na Bíblia Sagrada que os sacerdotes ofereciam sacrifício a Deus e o peso da glória foi tão grande que eles não conseguiam ficar de pé por causa do peso da glória mesmo, e você não vai conseguir resistir o peso da glória de Deus. Eles caíram pelo poder do Espírito Santo. Eu creio sim nas manifestações, mas não tem infantilidade quando o Espírito Santo habita em nós. Aí eu ficar rodando aqui para falar que eu estou cheio do Espírito Santo, isso é infantilidade. Não é presença do Espírito Santo. Você pode estar contido no seu lugar, quietinho, uma lágrima escorrendo no seu rosto, o Espírito Santo trabalhando na sua vida. Você não demonstrou nenhuma reação, não saiu pulando, não saiu saltando, mas o Espírito Santo está aí dentro falando com você. Ei, lembra o que você fez nessa semana? Lembra o que você falou para tal pessoa? Lembra que você deixou de perdoar alguém? Ele se manifesta em nós de diversas formas. Eu sou um crente cheio do Espírito Santo. Aí a vizinha passa e eu não falo nem bom dia para ela. Eu ando com o nariz empinado. Você acha que o Espírito Santo está em você assim? O Espírito Santo habita em você. Você é um crente feliz. Você manifesta o fruto do Espírito em você. Não depende apenas de manifestações. Ele tem muito mais, irmãos. Ele tem muito mais para você. Ele quer comunhão, ele quer intimidade, ele quer te dar direção. Ei, faça isso, não faça isso, vai por ali, não vai por ali. Por vezes, meu irmão, eu viajando, quando eu viajava muito e às vezes sozinho, eu ia conversando com o Espírito Santo. Eu falava, olha, só eu e você aqui, não tem ninguém mais. E por vezes eu ficava chateado que alguma coisa acontecia no meio do caminho, e eu falava, vai atrasar toda a viagem, vou chegar tarde em casa. E o Espírito Santo falou, é para você ter mais tempo comigo, é eu te livrando de um acidente. Por vezes algumas coisas dão errado, porque o seu amigo está com você, te dando direção, abrindo o caminho. Ele só quer comunhão contigo. Trate ele como seu amigo. Acorde, fale com o Espírito Santo. Ele é seu amigo, meu irmão. Vai tomar uma atitude, uma decisão importante. Fala, Espírito Santo, me ajuda. Espírito Santo, não me deixe errar.
Fala aí como que eu vou fazer. Às vezes a gente só sai fazendo, irmão. Fala com o Espírito Santo, ele é seu amigo. Ele está para te orientar, ele está para te dar a direção. Meu Deus, coloquemos em pé. Eu começo a falar do Espírito Santo, mas eu gosto demais disso. E se deixar eu vou embora. Agora que eu olhei para o horário, eu já passei o tempo que eu queria. Era só 10 minutos a mais, já fui 20. Misericórdia, me perdoa. Mas na semana é uma horinha de culto, às vezes a gente passa, né? Uma horinha na igreja é muito pouco, irmãos. O Espírito Santo não se limita a 2 horas de culto. Ele quer andar com você, ele quer caminhar com você. Por isso, saia daqui com o Espírito Santo do seu lado. Converse com ele mesmo. O pastor nem me cumprimentou hoje. Fala com o Espírito Santo, não vai falar com o irmão não. Porque isso daí vai gerar contenda, vai gerar briga. Comunica o Espírito Santo. Olha, fulana falou isso comigo, Espírito Santo, eu não gostei, o que eu faço? Ele vai te dar a melhor direção. Do que você falar, olha, fulana fez isso, meu irmão, comigo, e aí o que eu faço? Vamos pegar ela, vamos se juntar nós dois. Quando não tem Espírito é assim, mas quando há o Espírito Santo, ele vai falar, perdoa ela. Mas eu não consigo, eu vou ajudar você, eu vou tirar essa mágoa do seu coração, eu vou cortar essa raiz de amargura. O Espírito Santo é o melhor amigo que você pode ter. E eu quero declarar que ainda essa semana você vai ter experiências com ele. Chama ele para perto, meu irmão, para você ter experiência. Chega de contar a experiência do profeta, a experiência do pastor, do seu pai, da sua mãe, do fulano que subiu o monte, desceu o monte, viu a sarça queimando lá no monte, que tem muita gente que se limita a isso. Eu vi o Espírito Santo como um graveto pegou fogo no monte. Ah, irmão, só isso é muito pouco para o Espírito Santo. O Espírito Santo é muito mais, e ele tem experiências extraordinárias para você. Chega de contar a experiência dos outros, você vai ter a sua própria experiência com o Espírito Santo, você vai ter as suas próprias experiências com Ele, para você contar coisas extraordinárias. Que você está andando, o Espírito Santo falar contigo, ei, toca naquela pessoa, ei, fala isso para aquela pessoa. É desse tipo de experiência que eu estou falando que você vai viver. Experiências com o Espírito Santo. Trate ele como uma pessoa, como seu amigo. Ele não está sobre você, ele está dentro de você. Ele está dentro de você. Eu quero declarar em nome de Jesus experiências com o Espírito Santo, uma nova caminhada com ele, uma nova jornada com ele, que você entenda que ele é seu amigo, que ele é uma pessoa, que ele está para te ouvir, até os seus desabafos. Desabafa para a pessoa certa. Fala para o Espírito Santo que está te entristecendo. Fala para ele, ele é o melhor psicólogo, viu, irmãos? Fala para ele. Ele vai saber te aconselhar. Ele pega as verdades de Deus. Ele sonda o mais profundo de Deus. Ele sabe o que entregar para você. Fale com ele. Não está entendendo a Bíblia? Foi ele que inspirou ela. E é o que eu mais faço. Espírito Santo, eu não estou entendendo isso aqui. Já li 30 vezes e não cabe na minha cabeça, eu não entendo. Aí eu estou fazendo qualquer coisa, não estou trabalhando, estou passeando, estou fazendo alguma coisa. O Espírito Santo sopra na minha mente. Comunica a ele o que você não está entendendo. Ele te faz lembrar, ele te faz fluir dentro de você. Que a gente tem experiências com ele. Me perdoe por passar do horário, mas que o Espírito Santo fale melhor ao seu coração. Não é por força nem por violência, mas é o Espírito que trabalha em nossa vida. Que Ele nos dê experiências extraordinárias. Convide o Espírito Santo para tudo, meu irmão. Creio que muita gente já leu o livro do Benihim quando ele estava bom. Benihim, quando ele estava ok, ele escreveu um livro chamado Bom Dia Espírito Santo. Em tudo que ele fazia, ele chamava o Espírito Santo. Que você faça isso. Conte os seus problemas, as suas dores, as suas mágoas, as suas alegrias, as suas conquistas ao Espírito Santo. Ele é o seu melhor amigo. Pai, nós te agradecemos por essa palavra. É tão bom falar do teu Espírito. É tão bom falar de ti, meu amigo Espírito Santo. Nós tratamos às vezes e desprezamos o Senhor. Mas nós pedimos perdão pelas vezes que negligenciamos a Ti.
não és o Deus esquecido, Tu és o Deus vivo que flui dentro de nós. E eu quero declarar pelo poder desta palavra, Espírito Santo, flua em nós como um rio de água viva.